Jó era um homem muito rico e justo, que vivia em Uz. Ele era fiel a Deus e tinha muitos bens, servos e uma grande família. Satanás disse a Deus que Jó só era fiel porque tinha tudo de bom na vida. Então, Deus permitiu que Satanás o provasse, mas sem tirar sua vida. Jó perdeu seus filhos, seus bens e sua saúde. Mesmo sofrendo muito, não blasfemou contra Deus. No fim, Deus falou com Jó, mostrando que seu poder e sabedoria estão acima da compreensão humana. Jó reconheceu sua limitação, se arrependeu de suas palavras e permaneceu fiel. Então, Deus restaurou sua vida, lhe deu o dobro do que tinha antes e mais filhos. Mesmo nas maiores provações, devemos confiar em Deus, pois Ele sabe de todas as coisas. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo como esse. Deus abençoe. Abraão vivia em Ur, quando Deus o chamou para deixar sua terra e sua família. Deus prometeu que dele faria uma grande nação e que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mesmo sem saber para onde iria, Abraão obedeceu. Já idoso, e sua esposa Sara também, eles ainda não tinham filhos. Mas Deus cumpriu a promessa e nasceu Isaque, o filho da promessa. Abraão também foi provado quando Deus pediu que oferecesse Isaque, mas ele confiou plenamente no Senhor. Por sua fé e obediência, Abraão é lembrado como o pai da fé e amigo de Deus. Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Um dia, comprou o direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Mais tarde, enganou seu pai Isaque e recebeu a bênção. Fugindo da ira do irmão, teve um sonho, uma escada que ligava a terra ao céu. Anos depois, lutou com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Dos filhos de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. Jacó foi escolhido por Deus para dar origem ao povo de Israel. Sua vida mostra desafios, erros, mas também fé e perseverança. Deus viu que a humanidade estava cheia de maldade, mas encontrou em Noé um homem justo. Ele ordenou que Noé construísse uma arca para salvar sua família e os animais de um grande dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites, até que toda a terra ficou coberta pelas águas. Depois, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Depois disso Noé e sua família viveram e tiveram filhos e povoaram a terra. Noé foi um exemplo de homem de fé, perseverança e confiança em Deus. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo como esse. Davi era um jovem pastor escolhido por Deus para ser rei de Israel. Ele derrotou o gigante Golias com uma funda e uma pedra, tornando-se herói do povo. Mais tarde, se tornou rei, uniu Israel e fez de Jerusalém a capital. Apesar de seus erros, como o pecado com Batseba, Davi se arrependeu e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico. Deus abençoe. Moisés nasceu no Egito, numa época em que o faraó mandava matar os meninos hebreus. Sua mãe o colocou num cesto no rio, e ele foi achado pela filha do faraó. Cresceu no palácio, mas nunca esqueceu seu povo. Deus o chamou na sarça ardente para libertar Israel. Moisés enfrentou o faraó, e com o poder de Deus abriu o Mar Vermelho. Ele guiou o povo no deserto, recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e conduziu Israel até perto da Terra Prometida. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe. Gideão foi um juiz de Israel. Naquela época Israel sofria com os midianitas. Deus escolheu Gideão, um homem simples, para libertar o povo. Com apenas 300 soldados, usando trombetas, tochas e cântaros, eles derrotaram os inimigos, mostrando que a vitória vem de Deus. Mesmo na dificuldade e com poucos recursos, Deus mostra seu poder e seu cuidado para com todos nós. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe. Ruth era uma mulher moabita que ficou viúva muito jovem. Sua sogra, Noemi, também estava sem marido e sem filhos. Noemi decidiu voltar para sua terra, Belém, e aconselhou Ruth a ficar em Moabe. Mas Ruth respondeu: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Em Belém, Ruth trabalhou com humildade e foi notada por Boaz, um homem bondoso. Ele se casou com Ruth, e dessa união nasceu Obed, avô do rei Davi da linhagem que levaria até Jesus. Ruth nos ensina sobre fidelidade, coragem e fé.
Daniel foi um profeta muito importante da Bíblia. Ele viveu em Jerusalém, mas ainda jovem foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mesmo longe de sua terra, Daniel permaneceu fiel a Deus e não se contaminou com a comida e costumes dos babilônicos. Deus deu a ele sabedoria e capacidade de interpretar sonhos e visões. Por isso, Daniel se tornou conselheiro de vários reis, como Nabucodonosor, Belsassar e Dário. Ele passou por grandes provas, foi lançado na cova dos leões por orar a Deus, mas o Senhor o livrou e mostrou seu poder. Também recebeu revelações sobre o futuro, incluindo profecias sobre reinos e sobre o Messias. Daniel foi exemplo de fidelidade, coragem e confiança em Deus, mesmo em meio a perseguições e tentações. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe. Sansão foi um dos juízes de Israel, conhecido por sua força extraordinária dada por Deus. Desde o nascimento, foi consagrado como nazireu, o que significava que não poderia cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em coisas impuras. Sua missão era libertar Israel dos filisteus. Com sua força, matou um leão com as próprias mãos e derrotou muitos inimigos, inclusive 1000 homens com uma queixada de jumento. No entanto, Sansão tinha fraquezas. Sua paixão por mulheres o levou a se envolver com Dalila, que foi paga pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Após insistência, Sansão revelou que sua força estava ligada ao seu cabelo, e enquanto dormia, Dalila o traiu, cortando seus cabelos. Capturado, os filisteus arrancaram seus olhos e o prenderam. No final de sua vida, pediu a Deus forças mais uma vez e derrubou as colunas do templo de Dagom, matando milhares de inimigos e a si mesmo, cumprindo seu papel de juiz de Israel. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe. João Batista foi um profeta judeu do primeiro século, primo de Jesus, nascido milagrosamente de Zacarias e Isabel. Sua missão era preparar o caminho para o Messias e convocar o povo ao arrependimento. Viveu uma vida ascética no deserto da Judéia, vestindo-se com pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava fervorosamente e realizava batismos de arrependimento no Rio Jordão, onde batizou o próprio Senhor Jesus, reconhecendo-o como o Cordeiro de Deus. Sua pregação crítica ao rei Herodes Antipas por ter se casado ilegalmente com Herodias, a esposa de seu irmão, levou à sua prisão. A pedido de Salomé, filha de Herodias, João foi decapitado na prisão. Ele foi um anunciador do Evangelho e sendo o último dos profetas do Antigo Testamento e o precursor de Jesus Cristo. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deixe seu amém nos comentários se gostou desse conteúdo. Deus abençoe. Josué foi o sucessor de Moisés e um dos grandes líderes de Israel. Quando Moisés morreu, Deus escolheu Josué para conduzir o povo à terra prometida. Com coragem e fé, ele atravessou o Rio Jordão e iniciou a conquista de Canaã. Um dos momentos mais marcantes foi a queda das muralhas de Jericó, que desabaram após o povo marchar e tocar as trombetas, conforme a ordem de Deus. Josué sempre confiou no Senhor, obedecendo suas instruções em todas as batalhas. Sob sua liderança, Israel derrotou muitos reis e tomou posse das terras prometidas a Abraão. No fim da vida, Josué reuniu o povo e os lembrou de permanecer fiéis a Deus, dizendo: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Sua história é um exemplo de fé, obediência e liderança guiada por Deus. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Se gostou do vídeo, deixe seu amém nos comentários, vai nos ajudar bastante. Deus abençoe. Hoje vamos conhecer a história do profeta Oséias. Ele foi um profeta do Antigo Testamento, que viveu no reino de Israel, cerca de 750 a.C. Deus pediu que ele se casasse com Gomer, uma mulher infiel, para mostrar ao povo como Israel estava sendo infiel a Deus, adorando outros deuses. Mesmo traído, Oséias continuou amando Gomer, assim como Deus continuava amando o povo, mesmo com seus pecados. A mensagem principal do livro é o amor e a misericórdia de Deus, que sempre oferece perdão e deseja que o povo volte para ele com um coração sincero. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe. Ezequiel foi um profeta de Deus que viveu durante o exílio do povo de Israel na Babilônia.
Ele era sacerdote e foi levado cativo junto com muitos judeus. Durante o tempo no exílio, Deus chamou Ezequiel para anunciar suas mensagens ao povo. Suas profecias falavam sobre o castigo de Jerusalém pelos pecados, mas também traziam esperança e promessa de restauração. Ele teve várias visões poderosas, como a visão dos ossos secos, que simbolizava que Deus traria vida nova ao povo de Israel. Ezequiel ensinou sobre a santidade de Deus, o arrependimento e a futura restauração do templo e do povo. Sua história mostra a fidelidade de Deus mesmo em tempos difíceis. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe. Jonas foi um profeta enviado por Deus para pregar na cidade de Nínive, que era muito pecadora. Mas Jonas não quis obedecer e fugiu em um navio para Tarsis. Durante a viagem, uma grande tempestade começou, e os marinheiros descobriram que Jonas era o motivo. Então, ele pediu para ser jogado no mar. Quando isso aconteceu, o mar se acalmou, e Jonas foi engolido por um grande peixe, onde ficou 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou a Deus e se arrependeu. Deus ouviu sua oração e fez o peixe vomitá-lo em terra firme. Depois disso, Jonas foi a Nínive e pregou o que Deus mandou. O povo se arrependeu, e Deus perdoou a cidade. Jonas ficou bravo porque queria ver a destruição de Nínive, mas Deus ensinou a ele sobre a importância da misericórdia e do perdão. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe. Enoque foi um homem justo que viveu antes do dilúvio, descendente de Sete e bisavô de Noé. A Bíblia diz que ele andou com Deus e agradou ao Senhor com sua fé e obediência. Diferente de outros, Enoque não morreu, Deus o levou diretamente para si, mostrando que foi poupado da morte por causa de sua comunhão com ele. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe. Amós foi um profeta do Antigo Testamento. Ele viveu em um tempo de riqueza e injustiça em Israel, por volta do século VIII a.C. Era um simples pastor e colhedor de sicomoros, mas Deus o chamou para anunciar sua mensagem. Amós pregou contra a corrupção, a exploração dos pobres e a falsa adoração. Ele avisou que o juízo de Deus viria sobre Israel se o povo não se arrependesse. Apesar de sua origem humilde, ele falou com coragem e firmeza. A principal mensagem de Amós é que Deus exige justiça e retidão, não apenas rituais religiosos. Ele ensinou que a verdadeira fé se mostra nas ações e no cuidado com os necessitados. Amós foi um profeta que defendeu a justiça e avisou o povo que Deus não aceita a hipocrisia. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe.